Foi em questão de segundos. Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Bom dia, Janete, bom dia, Marli. Não sei se vocês estão ouvindo a música. Essa música é a música que eu mais tenho ouvido esses dias. É que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Aleluia. Bom dia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Mais uma semana começando. E mais uma vez começando juntos aqui na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler Mateus 26. Estamos caminhando para o final do Evangelho de Mateus. Então, deixa eu colocar mais baixinho aqui o fundo musical. São 28 capítulos, Mateus, e hoje nós vamos à parte 1 do capítulo 26. Vamos começar orando. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor sempre está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa rocha. Na verdade, Deus, nós não somos fortes. Nós somos frágeis e vulneráveis. Mas o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem nos refugiamos. O Senhor é aquele que nos coloca nos seus braços e nos carrega em seus ombros como a ovelha machucada que o bom pastor carrega para curar. Eu sei que o Senhor está curando a nossa vida. O Senhor também é aquele bom samaritano que nos encontra caído, machucado, roubado. E o Senhor também passa azeite em nossas feridas e arruma pousada para nós. O Senhor é o nosso, aquele que cuida de nós. Então não importa a angústia, a dor que a pessoa esteja atravessando. Podemos saber com muita confiança que o Senhor está do nosso lado e que o Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nos inspira nessa manhã, Senhor. Nos inspira diante da Tua santa e preciosa palavra. Que ela ministre ao nosso coração, que ela fale conosco, que nos dê instrução e que venha nossa vida seja de alguma forma edificada e abençoada pela Tua santa palavra hoje. Amém e amém. Amém, Janete. A Débora, bom dia Solange, bom dia Eliana, glória. Eliana Correia está aí com a gente também.
Então vamos lá, Mateus capítulo 26. É muito extenso esse capítulo. São são 75 versículos para ser preciso. Ele é basicamente história. Eu vou lendo, então vamos ver. Conforme se achar algo muito interessante, eu vou fazer algum comentário. Então começa o plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia exatamente a hora da sua crucificação. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. 2 comentários sobre esses 2 textos. Primeiro, Jesus dizia: daqui a 2 dias é Páscoa, daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha que coisa tremenda. Deus, quando você vai passar por uma grande aflição, como Jesus, ele passaria pela maior de todas as aflições. Jesus seria crucificado, Jesus morreria uma morte muito cruel, muito bárbara. Então Deus, quando ele sabe que você vai passar por uma grande aflição, deixa eu me enquadrar melhor aqui. Ele meio que te prepara para enfrentar essa aflição. Ele começa a revelar a você. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Jesus, ele já sabia que a morte dele seria uma morte de cruz. Jesus já sabia o dia que ele morreria, porque Deus já o havia revelado, já o estava preparando para isso. E por que eu falo isso aqui é importante no texto? Isso é importante porque é a maneira carinhosa que Deus lida conosco. Deus, às vezes, não evita tribulações na nossa vida. A tribulação que Deus não evita na vida dos seus filhos, Deus nos prepara para passarmos por ela. Deus não evitou a cruz para Jesus, mas Deus preparou Jesus para a cruz. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus estava dizendo já para o seu filho Jesus: olha, daqui a poucos dias você vai ser escarnecido, humilhado, morto, crucificado. Mas fica tranquilo, porque você vai vencer. Ao terceiro dia você vai ressuscitar. Então tudo isso Jesus ele já sabia. Então Deus, vou repetir, a tribulação que Deus não te livra, Deus te prepara para que você venha enfrentá-la. Amém? Então que Deus te livre, se possível, das tribulações. Que Deus me livre, se possível, das tribulações. Mas se Ele não me livrar de tribulações, que Ele nessa manhã habilite a mim, habilite a você. Capacite a mim, capacite a você. Para enfrentarmos a tribulação que for,
com a presença e com a graça do nosso Deus. A segunda coisa é a unção de Jesus. Uma mulher, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, interessante isso, Simão o leproso. Uma mulher o adora, derramando um vaso de alabastro e aquilo causa um espanto, porque era um unguento preciosíssimo, e essa mulher faz esse gesto de adoração. Esse gesto de adoração chegou a incomodar os próprios discípulos. Como é que alguém derrama algo tão precioso sobre a cabeça, sobre o corpo de Jesus? Como? Porque era algo tão valoroso que podia se vender, se dar aos pobres. Bom dia Marli, bom dia Andréia, bom dia Janete, Solange, Iliana, todos aí. Aquele gesto de adoração, aquela mulher não sabia, ela não tinha ideia. Ela simplesmente queria expressar uma gratidão, uma adoração, ela queria expressar um louvor, mas ela não sabia que ela estava preparando o corpo de Jesus para a sua crucificação. Os mortos, eles eram ungidos com especiarias, e faltava 2 dias para Jesus ser crucificado. E aquela mulher então o unge da cabeça aos pés, com um unguento preciosíssimo, caríssimo, valiosíssimo, de tão caro. Os seus discípulos ficaram indignados, acharam aquilo um desperdício, verso 8. Para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro, não era pouco, e dar-se aos pobres. Isso é algo, assim, interessante quando expressamos, quando usamos o que Deus nos dá para adorá-lo, quando usamos do nosso dinheiro, dos nossos recursos. Algumas pessoas podem criticar e não entender a nossa adoração, dizendo: para que você está despendendo tanto recurso, tanto dinheiro, tanta energia para fazer um gesto que dura só 1 minuto? Aquela mulher fez uma adoração a Jesus com aquele unguento. Ela praticou, Jesus disse, ela praticou essa boa ação para comigo, e a memória dela nunca vai ser esquecida, ela vai ser lembrada. Quer dizer, o ato dela de adoração foi tão marcante aquilo, que os evangelhos registram. Eu acho que essa adoração está registrada Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Se não me engano, os 4 evangelhos, não tenho certeza se Lucas, registram a adoração dessa mulher. Essa mulher foi lembrada para sempre, porque ela pegou algo preciosíssimo, caríssimo, e derramou sobre Jesus. E Jesus disse: onde for pregado o evangelho no mundo, será contado o que essa mulher fez para sua memória. Olha que coisa. Entrou para a história. Entrou para a história um coração de uma mulher, uma ex-pecadora arrependida, que está dando o seu melhor para Deus. Não é? Então, isso nos fala muito sobre adoração. Isso fala muito, quer dizer, algumas pessoas criticaram, não interpretaram bem aquela atitude, pensando que era um desperdício de dinheiro, mas não. Era um gesto profundo de uma adoração sincera, de uma gratidão, de uma mulher pecadora, perdoada, redimida pelo sangue de Jesus. Ela queria expressar louvor, expressar gratidão, dando o que ela tinha de mais precioso. Calcula-se que aquele unguento, um trabalhador comum, assalariado, deveria trabalhar 1 ano inteiro para conseguir reunir tanto óleo caro em um vaso, né? Esse alabastro aqui. Então um dos 12, chamado Judas
Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Estou com um trem tampando minha visão aqui. Indo ter com os principais sacerdotes, propôs, verso 15: Que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata, e neste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Há uma similaridade na traição de Judas e na traição que José do Egito sofreu, por exemplo, porque ambos foram vendidos, traídos por 30 moedas de prata. Se não me engano, José do Egito foi vendido por seus irmãos por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. O que quereis me dar para que eu entregue a Jesus? E aí pagaram-lhe 30 moedas de prata. Daquela ocasião em diante, Judas procurava ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde quereis que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. A Páscoa, celebrada aqui, era a Páscoa judaica, que fazia referência à libertação dos hebreus do Egito. E nessa Páscoa, eles comiam pães sem fermento. Bom dia, Loreci. Nessa Páscoa, eles imolavam um cordeiro, eles matavam um cordeiro, comiam ali a carne daquele cordeiro e celebravam o dia que Deus libertara o seu povo da escravidão do Egito. Só que essa Páscoa aqui, além da comida farta, além do pão sem fermento que era presente nessa celebração, além do cordeiro que era imolado, Jesus ele introduz um novo elemento e ele traz um novo significado para a Páscoa. Ele pega dois elementos principais. A Páscoa judaica era o cordeiro, era o pão sem fermento e era o cordeiro. Só que Jesus, ele é o próprio cordeiro agora. Então ele tira de foco da Páscoa, ele inaugura uma nova Páscoa, um novo significado, aonde aquele cordeiro que era imolado não tem mais valor. Ele pega dois elementos, ele pega o vinho, o suco da uva, e ele pega o pão. E ele consagra esses dois elementos agora como os mais importantes na celebração da Páscoa. O traidor é indicado, verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Meu Deus. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Porque aqui Jesus está dizendo: o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Judas já pergunta, ele já sabia que era ele. Por acaso sou eu? Jesus olha para ele e fala assim: Tu mesmo o disseste. E aí Jesus enfatiza: o Filho do Homem vai acontecer com ele tudo o que está predito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora
não haver nascido. Ou seja, a profecia dizia que haveria um traidor. A profecia dizia que Jesus deveria morrer, ser crucificado, traído. Mas Jesus disse, embora a profecia tenha que se cumprir, ai daquele por meio, ai do traidor que me trair. Sabe, com isso traz a mim e tem que trazer a você uma oração a Deus. Existem profecias negativas que se cumprirão. E você não tem que estar do lado negativo da profecia, você está entendendo? O que eu quero dizer com o lado negativo da profecia? O lado negativo da profecia, nesse caso, é que haveria um traidor. Haveria um traidor. Mas ai de quem fosse esse traidor. Neste momento agora, em que estamos vivendo, existem profecias positivas e profecias negativas. E a minha oração é: Deus me mantenha sempre no lado positivo das profecias. Quais são as profecias negativas deste tempo? Por exemplo, o amor de muitos vai se esfriar, a multiplicação da iniquidade, os homens serão amantes de si mesmos, arrogantes, enfim, existem várias profecias negativas para este tempo, os dias finais. Agora, existem profecias positivas. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão. Aleluia. E que Deus faça com que eu e você estejamos do lado positivo das profecias. Que Deus nos livre de de estarmos no lado negativo dessas profecias, de ter o amor esfriado, de ter o pecado aumentado. Que Deus nos guarde. Uma outra profecia negativa para os últimos dias: alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Que Deus guarde a minha vida e a sua vida do lado negativo das profecias bíblicas, que tem que se cumprir. Nesse caso, uma profecia negativa terrível caiu sobre a cabeça de Judas. Que Deus nos guarde disso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou o cálice, e tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Deixa eu ver se eu consigo me mudar aqui um pouquinho meu... Aí. Assim fica melhor para mim. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus apresenta o vinho, aqui Jesus apresenta e consagra o pão, e dizendo: quando ele pega o vinho, ele diz: este é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aleluia. Aleluia. Então aí é o que eu estava dizendo. Jesus pega dois novos elementos e reinaugura a Páscoa, ressignifica a Páscoa. Os discípulos podiam perguntar: tá, mas você não vai orar pelo Cordeiro? O Cordeiro que faz referência lá à libertação dos hebreus da escravidão do Egito? E Jesus falou: não. Ele poderia dizer: o Cordeiro sou eu. Agora, eu como Cordeiro, eu vou dar o meu corpo e eu vou dar o meu sangue.
E com o meu corpo, dando o corpo e o sangue, eu estou inaugurando uma nova aliança. A aliança de que o meu corpo e o meu sangue morrido, moído, crucificado, vai dar a vocês remissão de pecados. Ô glória! Vai dar a vocês a salvação, o perdão. E esta é a aliança que eu faço com vocês, uma aliança de sangue. Por isso, esses dois elementos são importantes e todo salvo crente em Jesus celebra a memória desta aliança. O perdão dos meus e dos seus pecados custou a morte do nosso Salvador. Custou muito caro para o Senhor Jesus, para que eu e você fôssemos redimidos e perdoados. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus sabia muitos detalhes do que ele sofreria. E entre as dores da sua crucificação estavam a dor do abandono dos seus discípulos mais amados. Jesus sabia que na hora da sua morte, os discípulos que ele mais amava, 3 anos e meio de amizade, Jesus já sabia que todos eles o abandonariam. Jesus predisse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus já sabia: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar sozinho esta noite. Pedro fala: não, ainda que todos te abandonem, eu jamais te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, eu vou contigo até o final. E todos os discípulos diziam o mesmo, mas Jesus dizia: em verdade te digo que essa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe de uma coisa? Deus sabe até onde a gente é fiel ou não. E Ele nos ama mesmo assim. Jesus sabia que a declaração de Pedro a essa altura era uma declaração não real, era uma declaração não verdadeira. A promessa de Pedro: eu contigo, por ti darei a minha própria vida, eu vou contigo até a morte, eu jamais te negarei. Jesus sabia que Pedro não iria conseguir sustentar essa palavra. Sabe, Deus, ele sabe o quanto o nosso coração é verdadeiro ou não. Ele sabe. Agora, sabe o que é interessante? Ele nos ama mesmo assim. Ele amou Pedro mesmo assim. E quando Pedro volta, quando Jesus ressuscita, ele vai chamar Pedro novamente. Pedro lá com aquela dor de consciência, com aquele remorso de ter negado Jesus, que é o que vai acontecer aqui, logo à frente. Mas Jesus, ele não desiste de mim e de você, conhecendo as nossas imperfeições. Jesus amava Pedro, a despeito de Pedro não ter sido tão leal, não ter sido tão fiel. Ele ama você. Isso é tranquilizador, isso é muito reconfortante, saber que a nossa adoração imperfeita,
as nossas palavras. Às vezes eu fico pensando, será que tudo que nós cantamos é verdadeiro? A gente chegar no culto, levantar as mãos e começar a cantar ali um monte de declarações que será que aquilo sai do coração de verdade? A despeito disso, Jesus te ama mesmo assim. Jesus te ama mesmo que você está declarando coisas que no fundo não são verdade. Por ti darei minha própria vida, daria nada. De fato, depois da cruz, depois do Pentecoste, Pedro se tornou outro homem. E sim, Pedro, no final da sua vida, ele deu a sua própria vida por amor a Jesus. Mas naquela altura ali, não. Naquela altura ali, era muito mais fogo de palha, vamos dizer assim. Mas Jesus o amava. Em seguida, para concluir, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados, e deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sabe algo que eu quero enfatizar aqui? E aqui com isso eu já vou terminar. Jesus dizer aqui, ó, é o verso 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Às vezes, a tristeza vai te atingir em cheio. E não significa a ausência de Deus. Às vezes, estar com Deus não significa estarmos sempre alegres. Jesus estava com Deus, mas ele estava na iminência de passar uma grande dor e a alma dele já estava profundamente triste até a morte. E sabe o que é interessante? É que quanto mais triste, quanto mais angústia Jesus sentia, mais ele orava a Deus. E aí ele disse, no meio daquela tristeza, prostrou-se sobre o rosto e orava, dizendo: meu pai, se possível, não deixe eu passar essa dor toda, mas contudo não faça a minha vontade, faça a tua. Isso é uma grande lição. Com Deus haverá momentos de angústia, e quanto mais triste e angustiado tiver o seu coração, mais nós temos que buscar ao Senhor. Algumas pessoas fazem o contrário, né? Na hora da angústia, na hora da provação, elas às vezes se esquecem, se entregam ao pecado. Jesus está dando um grande exemplo. Ele sabia que a angústia, que a dor estava se aproximando. O que ele fazia? Ele orava com mais intensidade. Essa é uma lição para mim e para você. Se a angústia te bater ao coração, a aflição chegar, ore mais. E é interessante porque Tiago vai dizer isso: está alguém entre vós alegre, cante louvores. Está alguém entre vós triste, ore. Andar com Deus não é andar sempre alegre. Coloque isso no seu coração. Andar com Deus
não é andar sempre rindo para a parede. Haverá dias que, andando com Deus, a sua alma pode estar aflita, angustiada, triste, no meio de uma grande adversidade. Quando isso chegar, apenas ore mais, se aproxime mais, fique mais pertinho do Senhor Jesus, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai te fortalecer no meio das suas guerras, no meio das suas angústias. Ele vai ser aquele que vai cuidar de você. Amém? Vamos orar nessa manhã, porque Deus é a nossa força na hora da tribulação e da angústia. A minha esposa falou, tenho lembrado muito desse versículo durante esses dias. Não pudeste vigiar comigo nem uma hora. Foi em questão de segundos. Existem momentos de batalha que não podemos parar e dormir. Temos que ficar acordado, orar, vigiar e batalhar com a fé. Gente, esses dias eu tenho chorado ouvindo essa canção. Jessé Aguiar, eu não desisto. Eu tinha que levantar. Vamos orar. Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu... Aleluia. Senhor Deus, nós oramos consagrando essa segunda-feira. Abençoa cada um de nós nas suas dores, nas suas aflições, nas suas guerras. O Senhor aqui perguntava, a tribulação está chegando. Vocês não podem ficar aqui 1 hora vigiando e orando comigo? Nem 1 hora. Senhor, se alguém estiver passando por aflição, fortalece essa pessoa, esteja com ela nessa aflição, dê estímulo e dê ânimo para que essa pessoa não pare de orar, não pare de buscar a tua presença, para receber de ti o consolo, para receber de ti o ânimo, para receber de ti a força. Consagramos a nossa segunda-feira, que está começando, que a semana de cada vida aqui seja abençoada. Que a tua graça esteja conosco, nos fortalecendo, Senhor Jesus. É o que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus. Deus te abençoe, povo da fé. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. E fica com essa canção, Eu Não Desisto, de Jessé Aguiar. Muito linda, viu? Deus abençoe vocês.